Vocês já passaram por uma situação assim, do seu filho não se comportar bem numa loja, de repente ter birra, ou ele começar a mexer em tudo, ou começar a fazer coisas que você não estava esperando e acabar lhe atrapalhando de comprar aquilo que você foi comprar na loja, ou de repente de ver aquilo que você foi ver na loja? Eu já passei por um monte de situação assim, inclusive eu passei por uma na semana passada, que foi assim, praticamente um desastre. Não foi bem, nem da parte dos meus filhos, nem da minha parte, a maneira como eu reagi ao que eles fizeram, e também faltou preparação minha para com eles antes da gente ir para a loja. E aí eu queria falar com você sobre 5 medidas preventivas que a gente pode tomar para que o comportamento dos nossos filhos seja bacana e seja mais tranquilo quando a gente for numa loja. E aí dessa forma a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente queria fazer na loja. Meu nome é Bel Freitas, seja bem-vindo ao canal A Beleza da Maternidade. Caso você goste desses vídeos de maternidade, família, criação de filhos, educação de filhos, já deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações para você não ficar por fora de nada. E vamos lá para conversar sobre esse assunto. Bom, primeiro eu queria começar contando sobre o que aconteceu semana passada quando eu fui com meus filhos em uma loja e o que eu poderia ter feito diferente, né? E que vocês podem estar fazendo com seus filhos também antes de ir em uma loja, para que tudo corra melhor, não haja birra, não haja mau comportamento, ou que pelo menos minimize isso aí. O que aconteceu? Eu decidi, estava passeando eu, meu primo, Samuel e Daniel, que são meus filhos, eles têm 6 e 4 anos, e a gente tava, pela rua, tinha almoçado e tal, queria passear, eu falei, já sei, vamos no IKEA, que é uma loja de decoração, é uma loja bem grande, onde eles têm os showrooms, que são espaços já montados para você ver, de quarto, de cozinha, de playrooms, que é para crianças e tal. E aí a gente deixa eles lá brincando, se divertindo, e a gente vai olhar as coisas. E aí eu não chequei se eles realmente tinham esse espaço Kids, se esse espaço Kids está aberto, o que me leva ao primeiro ponto. Quando você quiser ir numa loja com seus filhos, ou num supermercado, em algum canto, caso você ache que tem um playroom, um espaço Kids, para as crianças ficarem brincando, já liga, já checa se está aberto, se eles realmente têm, porque aí você pode fazer o passo número 2, que é ajustar as suas expectativas. O que eu deveria ter feito naquele momento? Já faz 1 ano que esse espaço está fechado, então se eu tivesse ligado, eu saberia que estava fechado. Como eu não liguei, tudo bem, eu vi lá que estava fechado, e naquele momento eu poderia ter ajustado as minhas expectativas, que seria o quê? Esquecer que eu fui lá para eu ter o meu momento de ir andando pelos espaços com calma, do jeito que eu queria, e deveria ter reajustado, porque o IKEA é uma loja muito bacana. Eles têm showroom de quarto de criança, eles têm um espaço que assim eles deixam brinquedos à mostra, mesinha de criança à mostra, tendazinha de criança, e eles têm showroom também, que é o espaçozinho montado de playroom, que é uma brinquedoteca que às vezes as pessoas querem ter em casa. Então eles tinham várias coisas legais para criança também. Então eu deveria ter incluídos nessa expectativa que eu estava criando, já que a gente mudou ali o que aconteceria, eu deveria ter incluído eles na expectativa, mas eu continuei com a mesma expectativa. Isso, foi o que, assim, eu acho que o ingrediente da receita que fez com que fosse tudo um desastre. Então eu deveria ter incluído nessa programação, na minha cabeça, nas minhas expectativas, e deveria ter pensado, primeiro de tudo, eles não vão se comportar igual adulto, Eles vão se comportar igual criança. Criança quer fazer o quê? Criança quer explorar, criança quer ver o que tem lá. O que lá nesses showrooms é ok, porque eles deixam ali as coisas montadas para você ver. É claro que você não vai ficar mexendo a ponto de quebrar, mas você pode sim
tocar, você pode ver, você pode, né, experimentar ali o colchão, experimentar a cama. E eu, como adulta, eu também queria explorar, eu também queria ver as coisas, queria chegar, queria pegar, queria ver como funciona. Então, eu queria poder fazer isso e não queria deixar que eles fizessem. Então, assim, era meio injusto isso, né? Eu poder mexer nas coisas e eles não poderem. Eu podia explorar e eles não podiam. Por quê? Porque na minha cabeça aquele momento era meu. Eu queria que eles ficassem sentados no carrinho sem fazer nada. Tão injusto, já pensou? Se alguém me colocasse no carrinho, quisesse que eu ficasse sentado no carrinho sem fazer nada, enquanto essa pessoa ia explorar, pegava em tudo. Então, pensando assim, nossa, minha atitude foi muito mal. Foi muito mal. E eu tô falando isso, não quero mais me culpar, já me senti culpadinha depois que isso aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que olhar para os nossos erros, para as coisas que a gente faz, com a visão de aprendizado, para que de uma próxima vez seja melhor, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo, para que quem sabe você não passe por isso de uma próxima vez e eu não passo por isso de uma próxima vez, né? Acho que a gente pode usar os nossos erros para aprender muito mais do que para se culpar, porque para se culpar não ajuda ninguém. Então, se eu tivesse reajustado essas expectativas e colocado na cabeça que primeiro eles são crianças, eles vão querer explorar, segundo, qualquer pessoa que estivesse naquela loja ia querer explorar, a não ser que a pessoa não gostasse realmente disso, mas eles iam querer. E ajustar as minhas expectativas em relação ao Playroom estar fechado e aquela programação agora ser uma programação de 4 pessoas que incluía 2 crianças e não uma programação que seria apenas minha. Então, reajustar as expectativas, já colocar na sua cabeça, pensar em como que é esse ambiente, em como que seus filhos provavelmente se comportarão, em como você vai se comportar e que eles podem se comportar da mesma maneira que você está querendo se comportar, né? Por exemplo, se você quer ver as coisas, eles podem ver as coisas também. O terceiro ponto é conversar com nossos filhos. Às vezes a gente tem mania de já ir fazendo as coisas. Já peguei e falei, vamos lá na loja, vamos, entrei na loja. Não conversei com eles. Eu não falei para eles como que era a loja, de que era a loja, o que a gente ia fazer na loja, qual o comportamento esperado naquela loja. Eu não falei para eles absolutamente nada. E eu já criei um vídeo aqui sobre preparar nossos filhos para as coisas que vão acontecer. Eu vou até deixar o link aqui para vocês verem um pouquinho desse vídeo. E eu não fiz isso. Eu dei o conselho e nesse dia eu esqueci completamente de seguir. E sempre que eu esqueço, pode ter certeza que as coisas acabam sendo mais difíceis. Os nossos filhos, eles precisam de uma certa previsibilidade, porque isso traz segurança e aí eles já vão estar preparados para o que vai acontecer. Eles não vão chegar lá e sair, né, na doida fazendo tudo o que quiserem. Se a gente conversar com eles, eles vão entender muito melhor tudo que está acontecendo. Então, o que é que eu deveria ter feito? No caminho para lá, eu deveria ter dito: filhos, a gente vai numa loja de decoração. É uma loja que tem sofá, tem mesa, tem vasos de flores, tem coisa de vidro, tem coisa que quebra. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente quiser ver alguma coisa, a gente precisa ser muito cuidadoso. Vocês podem pedir ajuda da mamãe, vocês podem perguntar para a mamãe se podem mexer naquilo. Então eu deveria ter conversado com eles sobre as regras, né? Sobre como se comportar naquele lugar, sobre o que era esperado deles. Porque eles não iam saber se eu não falasse, eles não são nós que somos adultos, que a gente vai a uma loja, a gente sabe o que pode e o que não pode fazer naquela loja. Então, eles precisam dessa conversa, dessas regras ou de instrução para como se comportar naquele ambiente. É a mesma coisa se a gente vai numa igreja. A gente precisa dizer como é esperado o comportamento naquela igreja, que não pode ficar correndo pela igreja, que não pode sair do lugar no momento do culto. Então, a gente precisa ter essa conversa e falar para eles o que é esperado deles em relação ao comportamento. Porque se a gente não fala, eles não vão saber. E aí vai chegar lá e eles já vão fazer tudo o que quiserem e vai ser uma loucura. Então precisa ter essa conversa. Número 4 é fazer um combinado com os nossos filhos.
Então, meus amores, acabei de falar para vocês o que é que precisa fazer na loja, como que vocês devem se comportar e o que é que vai acontecer. Caso vocês não se comportem dessa maneira, mas eu acho que vocês vão se comportar, porque vocês são bons meninos, vocês se comportam bem, mas caso, vocês não escutem a mamãe, a gente vai ter que ir embora da loja. Ou então, caso vocês não escutem a mamãe, quando chegar em casa, não vai ter aquele tempo de tela que eu falei, ou, sei lá, alguma coisa que você pense, alguma consequência que você queira dar caso isso aconteça, para que eles possam entender que da próxima vez eles precisam, obedecer essas regras, se comportar como é esperado que eles se comportem. Então, se a gente fizer esse combinado antes, já vai ser algo que é esperado por eles, que eles já sabem. Então, na loja você só vai precisar lembrar. E caso eles realmente não obedeçam, realmente não se comportem daquela maneira, aí chega a parte difícil, que é seguir o que foi combinado. Nossa, isso muitas vezes pra mim é difícil, que eu penso, não, coitados, foi só uma vez. Mas se a gente deixa passar, eles não vão ver consistência naquilo que a gente fala, eles vão ver que a gente não segue aquilo que a gente fala e eles vão continuar apertando os nossos botõezinhos, até a gente explodir. Porque eles vão continuar aumentando esse limite. Eles estão vendo, a mamãe não tá ligando, então vou fazer mais isso. A mamãe nem fez o que ela falou, então vou fazer mais isso também, porque a mamãe não tá ligando, ela não tá fazendo aquilo que falou. Isso pra mim é uma dificuldade muito grande, porque às vezes eu esqueço, de aplicar essa consequência que eu falei. Às vezes eu fico com pena e deixo passar. Isso é muito ruim. Eu tenho realmente tentado muito seguir as coisas que eu falo, porque eles já falaram pra mim uma vez, você vai esquecer, você não lembra, você não vai fazer. E aí eu pensei, eles têm razão. Eu não faço toda vez, eu faço de vez em quando e eu preciso de consistência naquilo que eu falo. Então, esse quarto ponto foi o combinado e seguir o combinado. Isso vale muito pra mim. E o quinto ponto é envolver os nossos filhos naquilo que a gente tá fazendo. Eu falei anteriormente, de incluí-los nessa expectativa. Então, incluí-los nessa programação no seu pensamento e ver como que vai ser essa dinâmica. E agora eu falo de envolvê-los. Se a gente vai em algum canto com nossos filhos, a gente precisa incluí-los nessa programação e envolvê-los naquilo que a gente está fazendo. Ninguém gosta de ir num canto, ver que você está fazendo alguma coisa, a pessoa está lá, não tem nada para fazer, vai procurar alguma coisa para fazer. Então, se a gente envolve eles naquilo que a gente está fazendo, é muito mais difícil que eles vão procurar outra coisa para eles fazerem que não seja dentro daquilo que a gente está envolvendo eles. E aí, como é que eu poderia ter envolvido meus filhos naquilo? A gente pode dar uma função para cada filho. Eu poderia ter dito, ou a mesma função para todos os filhos, enfim, eu poderia ter dito, guys, é assim que eu chamo eles, tipo, guys é como se fosse gente, ou meninos. Então eu poderia ter dito, guys, agora a gente vai entrar na loja e eu queria muito que vocês me ajudassem. Eu poderia criar uma brincadeira, tipo, me avisa quando você vê uma coisa roxa. Ou eu poderia dizer, eu quero muito encontrar um vaso bonito com uma planta verde bonita para nossa casa. Vocês me ajudam a encontrar? Eu poderia ou criar uma brincadeira ou envolver eles realmente no processo, naquilo que eu quero fazer. Se eu quero comprar uma coisa, eu quero comprar um sofá, eu poderia dizer, vocês me ajudam a escolher um sofá? Vocês sentam comigo? Vocês me falam se é confortável, se é bonito, se vocês gostam do tecido, se ele é macio? Eu poderia envolvê-los completamente naquilo que eu estou fazendo. Eles precisam disso para eles poderem aprender, eles iam ver como que é uma compra numa loja, como que é você pesquisando por alguma coisa, por algum produto.
Então a gente pode envolver nossos filhos, se não tiver muito a ver, a gente pode fazer o que eu falei, que é a brincadeirinha. Ai, me avisa se você encontrar uma coisa roxa, me avisa se você encontrar uma estante, me avisa se você encontrar sei lá o que, né? Uma área de brinquedos. Então é envolver nossos filhos no processo, dar uma função para eles realizarem, para eles terem o que fazer, porque senão eles vão procurar o que fazer aonde não devem, né? E eu espero muito que esse vídeo te ajude, porque essa reflexão sobre o que aconteceu naquele dia me fez pensar em todas essas coisas, né, que eu poderia ter feito diferente. Eu não fiz nada disso, acho que nada disso eu fiz naquele dia. E aí foi um caos, assim. Eles chegaram lá dentro, eles queriam mexer em tudo e eu não estava com isso na minha cabeça, com essa expectativa. Eu não tinha incluído eles na programação. Então eu estava esperando que eles ficassem sentados no carrinho, sem fazer absolutamente nada. E não era o que ia acontecer, eles estavam querendo mexer em tudo. Eu não fiz um combinado com eles, então não avisei que teria alguma consequência caso eles não obedecessem. Eu não avisei nem as regras da nossa ida à loja. Eu não avisei de que era a loja, o que eles podiam, o que eles não podiam ter feito. Então não fiz nada disso. E aí realmente foi uma completa receita para o desastre, né? Eu me irritei. Eu fiquei chateada com eles, eu falei do modo que eu não deveria, eu não gritei com eles, mas eu falei, sabe quando você fala daquele jeito arisca, tipo, tem que, se não fizer isso, não, você não tá me obedecendo. E aí comecei a falar daquele jeito, aí já fica, a nossa programação já fica chata, né, porque eu tô chateada com eles estão chateados comigo, né. E aí já começa a ficar aquele clima, ninguém curte, ninguém aproveita. Eu acredito que poderia realmente ter sido assim muito proveitoso, tanto para mim, quanto para o meu primo, quanto para eles, se eu tivesse feito esses 5 passos, se eu tivesse tomado essas 5 medidas que eu falei para vocês. Eu acho que a nossa visita à loja teria sido muito mais tranquila, muito mais proveitosa, muito mais feliz, muito menos sem estresse. Então eu espero que esse vídeo te ajude. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha para suas amigas, seus amigos que precisam ouvir isso. Eu acredito que pode ajudar bastante aí todo mundo. E é isso, um grande beijo, fica com Deus e obrigada por estar aqui no canal, por estar vendo os vídeos, por estar fazendo parte de tudo isso.